Está compartilhando e também está gravando. Beleza. Então, de certa forma, a gente escreveu uma instrução no script que tudo bem, ele aceitava, só que o efeito não é o esperado, vamos ter que voltar atrás. Então, aqui a gente tinha colocado na tabela de nacional e de internacional, on delete cascade, on date cascade, já no references, na hora de criar, né, o atributo que vai ser chave primária aqui. Mas a remoção de um fornecedor não teve impacto de cascata, né, ao remover, por exemplo, um fornecedor nacional. Então, eu vou voltar o script na versão original, tirando essas diretivas aqui, mas se for o caso de ter que fazer mais algum teste depois, aí tudo bem, né? Vou voltar também essas constraints que estavam funcionando, né? Aqui tem que colocar uma vírgula, porque foi retirada, né, do último elemento. Para nacional, mesma coisa, coloca uma vírgula aqui e devolve essa constraint que tem aqui. Para fins de teste, eu adicionei duas instruções aqui para inserir um novo fornecedor. Haja vista que se eu tentar remover um dos fornecedores que foram adicionados aqui anteriormente, ele vai dar erro de integridade de dados, porque todos esses fornecedores estão sendo já definidos para o cadastro de produtos aqui. Então, criei um novo aqui só para fazer um teste de remoção de fornecedor. Vou eliminar o banco anterior, então, drop table, drop schema. Ok? E aí vou rodar todo o script novamente. O script foi atualizado, todas as tabelas criadas, o banco está de volta aqui. Agora, na tabela de fornecedor, tem um quarto elemento que eu adicionei aqui, o IPSC. Coloquei ele como nacional, então o quarto elemento está aqui. Se eu aplicar agora um delete from fornecedor pelo ID4, por cascata ele deve remover também o nacional, que é de ID4. Executando, né, ele removeu o registro, inclusive o produto 3 aqui, acabei não pegando só essa linha, mas removeu, vamos conferir aqui, ó, em fornecedor, o registro 4 não existe mais, e nacional também não existe. Então, isso corrige o problema que aconteceu anteriormente. Agora, por aqui, né, se eu vou tentar adicionar um novo registro, né, vou chamar de teste, teste, telefone do teste, um número qualquer aqui, CNPJ do teste, confirmar, ele criou o elemento lá, então, como nacional. Se a gente conferir no banco, vai ter, então, agora um registro de D5 no nacional e o fornecedor de D5 também, que é o teste. Pelo aplicativo agora, se eu excluir esse registro, ele pede aqui a confirmação dessa exclusão, a gente confirma, ele não está mais aqui. Consequentemente, então, ele deve ter eliminado o registro 5 aqui e o registro de D5 aqui também. Vamos ver? Ó, agora está funcionando. Então, a gente vai ter que manter aquela chave estrangeira lá. Em serviços web, por algum motivo, eu acabei tirando, deu alguma falha no executar o script, eu não lembro qual é, vou ter que reverter aquilo lá também. Senão não vai dar certo na hora de remover, né, um elemento, que é o que a gente quer, né, num conceito aí de composição, no caso, né?
E aqui, por ser herança, na verdade, um supertipo ele é composto pelo seu subtipo. A ideia é de que não existe o subtipo sem o supertipo. Beleza? Então, ok, funcionou. Agora a gente vai para o lado do código, né? E seguindo aquela sequência que a gente fazia, então, a gente conferiu script de banco, a gente conferiu conexão com banco, o programa está executando, acertamos os pontos aí da integridade referencial. Agora a gente vai ver as classes de domínio, próximo passo. Então, se a gente olhar para o diagrama de classes, eu vou exibir novamente lá na TV. O diagrama de classes, né? Ele tem a classe fornecedor, a classe nacional e a classe internacional. Então, na camada, no pacote de domínio, a gente precisa ter essas classes. Então, a classe fornecedor, ela é uma classe abstrata, conforme o diagrama, que tem ID, nome, e-mail e fone, conforme também os atributos do script de banco de dados, que a gente pode visualizar aqui, né? Então, ID, nome, e-mail e fone, né? O ID como chave primária. Aqui tem questões da orientação ao objeto, que é o fornecedor conter uma lista de produtos, mas uma associação bidirecional. Agora, em termos de banco de dados, como o fornecedor não tem nada de informação de produto, o produto tem de fornecedor, então isso não muda nada. Tá tudo certo, tá? Então, os métodos de acesso, tal, beleza? Tudo bem. Agora, o, o fornecedor nacional, por exemplo, para implementação de herança, sabe que tem que estender de fornecedor. Então, ele tem, além dos atributos de fornecedor, ele tem o CNPJ. Tudo bem, está aqui tranquilo. O fornecedor internacional, então, ele estende de fornecedor, por isso, além de país e NIF, o fornecedor também terá os atributos de fornecedor, ou seja, um ID, um nome, um e-mail e um fone. Ok? Com base nesse domínio, vocês podem ver que na hierarquia existem três classes. Existem três classes. Agora a gente vai para o DAO. DAO. É necessário a gente ter três DAOs também? Um DAO para nacional, um DAO para internacional e um DAO para fornecedor? Não será necessário, tá? Nós vamos ter o quê? Nós estamos tratando de uma entidade que é fornecedor. Mas essa entidade fornecedora, ela se divide, né? Que pode ser nacional e internacional. Se a gente não pensasse agora em polimorfismo, e quem vai me favorecer essa implementação de um único DAO e fazer com que esse mesmo DAO seja utilizado para dois tipos de instância diferentes, um comportamento diferente, é o polimorfismo. Então, eu vou usar a classe fornecedor, DAO, que vai receber uma entidade fornecedor, e dentro dos métodos de inserção, remoção, atualização, pesquisa, eu vou tratar as particularidades de cada um dos subtipos. Ok? Modelo e motor, né? Você tem precisava ter o cordal, né? Isso. Daí vai ficar mais ou menos no mesmo estilo. Aqui até eu diria assim, mais expressivo ainda a necessidade de fazer um único DAO, porque trata-se de uma entidade que é fornecedor, que tem detalhes menores ali, que pode ser nacional ou internacional.
se vocês lembrarem lá na composição, por exemplo, na parte de produto e estoque, eu optei por fazer 2 DAOs. Eu fiz o produto DAO e o estoque DAO, porque tinha a questão das movimentações específicas de estoque. No caso de vocês, lá não foi necessário, porque é só mesmo os dados básicos ali. Se não tivesse, se tivesse alguma operação a mais, talvez poderia repensar nisso, de ter um DAO para motor, mas não foi o caso. Agora aqui não. Basta um DAO e ele vai saber mapear. Dentro do método, vai ter específica do tipo de fornecedor que era. Exato. Nós vamos olhar lá para o DAO agora, então. Seguindo o nosso script de desenvolvimento aqui, né? Então, a classe fornecedor DAO. Então, vocês vão ver que não tem um nacional DAO e um internacional DAO. A fornecedor DAO vai servir para os 2 subtipos. E se tivessem mais subtipos, valeria também. Vamos ver aqui como é que fica o inserir, né? Primeiro, que ele recebe um fornecedor. Fornecedor, você sabe que é um tipo abstrato, não pode ter instanciação de fornecedor. A instanciação sempre será uma classe concreta, né? O objeto, a instância era uma classe concreta. Beleza? Então, aqui o que eu fiz para tratar? E vai ao encontro do que o Carlos citou ali. Primeiro, eu preparo os inserts. Um insert para o tipo principal e um insert para cada um dos subtipos. Levando em consideração aqui que se eu desejo registrar um fornecedor nacional, eu vou ter que registrar ele com o ID do fornecedor que acabou de ser inserido. Então, estou fazendo esse mecanismo aqui para obter o último registro fornecedor que foi adicionado. Obter o ID dele para fazer uso aqui de chave primária e estrangeira na tabela nacional. A mesma coisa eu faço para o SQL de internacional. Então, o prepare statement agora, primeiramente eu preparo o statement de SQL. Quem é a variável SQL? É o primeiro script para fornecedor. Transfiro os dados do objeto para o statement em cada um dos seus parâmetros, 1, 2 e 3, nome, e-mail e fone. Lembrando que o ID é autoincremento, então não precisa. E executa a operação no banco. Executando a operação no banco, eu registro, então, o fornecedor. Agora tem o complemento dele, né? Ou o fornecedor será uma instância de nacional, e aí eu preparo o statement para esse SQL-FN, que é essa instrução aqui, insert into nacional, e transfiro os dados, então, do objeto fornecedor nacional, que é o CNPJ, fazendo uma operação de cast aqui no supertipo. Lembram disso? E atribuindo isso, então, ao primeiro parâmetro e único, né? Além do select max ID from fornecedor aqui, que é esse parâmetro aqui, ó. Então, executa o statement, no caso de ter sido um fornecedor nacional. Do contrário, eu não preciso nem me certificar, ou ele é nacional ou ele é internacional. Então, basta um else aqui para criar um statement agora com o SQL-FI, que é o fornecedor internacional. É legal, né, do IntelliJ aqui, que eu nem preciso lá ver qual é o conteúdo da variável lá no início, né? Ele já posicionando ali, marcando a variável, ele já me dá os detalhes dela. Ali, tal. Isso ajuda bastante, né?
Então, que é esse statement aqui, né? Insert internacional, ID fornecedor, NIF país. O ID do fornecedor a gente vai obter o último que foi inserido para fornecedor, certo? E aí executa, ou melhor, transfere os dados do objeto, né? O NIF e o país, fazendo o cast no fornecedor, sabendo que a instância dele agora é internacional. E aí executamos o script no banco. Beleza? Basicamente é isso. Oi? Exatamente, né? Estava pensando aqui comigo que eu até poderia, no caso de usar rollback, aqui no caso de uma exceção na hora de inserir dados de nacional e internacional, para não haver problema de integridade referencial aqui, ó. Entenderam? Porque ele pode ter criado o fornecedor e não ter concluído uma dessas tarefas aqui, ó. Daí a gente teria que executar um rollback para ele desfazer o que foi feito anteriormente, antes de fechar o statement. Aí isso é possível fazer. O alterar, eu falei ali de rollback e tal. No exemplo lá do estoque produto, eu usei rollback. Aí ele, a princípio, ele está tudo como um auto-commit. Aí tem que desfazer o auto-commit. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu tenho que lembrar de tudo isso. É muito fácil. É difícil, né? Mas o importante é saber o que tem que fazer, entendeu? Acho que é no produto DAO. Inserir, alterar, alterar. Em algum lugar eu usei commit rollback. Ou não usei? Também a gente pode. Deve ter alguma ferramenta de busca aqui, Find Usage. Se eu pesquisar aqui por commit, eu não usei aqui. Eu não usei. Ah, vou tentar lembrar aqui. E agora, Só não estou lembrando quem é que. Se é no statement ponto auto commit tem connection ponto auto set auto commit false connection set auto commit false, que ele está verdadeiro. E se houver alguma exceção, aqui eu aplico então um connection.rollback. E o rollback, ele é um método que tem uma exceção verificada, então tenho que tratar essa exceção. É a exceção da exceção.
Deixa eu fazer o seguinte. Eu não vou propagar, até o certo seria propagar essa exceção. Ele deve ter uma ajuda aqui ou não tem? Vamos ver como é que ele se porta aqui. Surround with try catch. Throw new. Se eu faço throw new aqui, aí tá, beleza. Vou só colocar um. Isso aqui não faço isso em casa, tá? É, falha na operação rollback. Aqui, ó, vou colocar um outro aqui, ó. Rollback executado com sucesso. Esse aqui é o tipo de mensagem que não tem valor nenhum para aplicação. Beleza? Então, olha só, depois de fazer tudo isso, como eu defini aqui o set autocommit como false, como eu não estou me preocupando com isso na conexão aqui, ó, se acontecer de dar tudo certo, né, que ele vai chegar nessa instrução aqui, ele executou tudo, eu volto o commit para true, set autocommit para true. Esse aqui vai ser punk. Vamos tentar executar aqui uma operação, beleza? Então, adicionei isso. Deixa eu ver se o programa está executando. A princípio, sim, né? O fornecedor aqui tá ok, ó. Tá? Vamos inserir um dado de nacional, dado qualquer aqui. Confirmou, executou, beleza. Tá? Agora, vamos tentar aqui fazer uma operação aqui de necessidade de rollback. Como que nós podemos fazer isso? Ó? Vou forçar a amizade aqui, ó, na hora de registrar o fornecedor nacional, vamos supor aqui que eu vou tentar adicionar um segundo parâmetro. Isso aqui vai dar um erro, não é mesmo? Só que nesse instante aqui, ó, antes ele já cadastrou um fornecedor. Ele já cadastrou um fornecedor, certo? E isso daqui provocaria uma falha. Então, é nesse caso aqui que eu devo executar o rollback. Ver se ele vai ter esse comportamento e se vai ser desejado, né? Então, eu fiz aquela instrução no fornecedor nacional, vou cadastrar o nacional novamente aqui. Vou colocar teste, arroba teste, um telefone e um CNPJ. Confirmou, olha só, gente, ó, está dizendo aqui, ó, rollback executado com sucesso. Agora vamos ver se é com sucesso mesmo. Como é que eu vou ver isso, ó? Aqui eu quero ver mesmo. Olha só, ele registrou esse fornecedor aqui, ó, era o teste. Tá vendo que o teste não existe aqui, ó, no banco? Né? O teste não existe no banco, foi o último que eu registrei. Esse daqui foi aquele 2343, lá que eu só joguei uns números lá. Viram então? Querem a prova disso de novo? Querem a prova? Eu vou fazer diferente. Ó, eu vou marcar com breakpoint essa linha aqui, ó, e vou depurar agora o projeto. Então, vou cadastrar um fornecedor novamente aqui, um nacional,
Para não chamar de teste, eu vou chamar de outra coisa agora. Vou chamar de IFSC. IFSC, arroba IFSC, telefone, CNPJ. Confirmou, parou aqui, ó. A partir daqui eu vou executar com Step Over, F8. Olha só. Deu uma exceção aqui. No inserir já. Ah, então espera aí. Não caiu no rollback ainda. É bem isso que eu quero ver. Se eu olhar no banco, olha só, ele não efetivou ainda, não deu o commit ainda, ó. Aí vocês vão dizer assim, ó, pô, mas essa expressão aqui foi executada. Só que ele vai acontecer o commit só quando finalizar a execução do método. Como eu não finalizei o método e ao chegar na exceção aqui, ó, que foi lançada por uma falha, eu vou executar um rollback. Então, isso não vai ter efeito no banco. Ou seja, o registro que teoricamente teria sido criado, ele não criou. Prova disso? Olha só, vai executar o rollback, vai desfazer a operação. Na verdade, ele está fazendo isso em cache, por enquanto, até dar o commit, né? Executou isso daqui, mas eu tenho que tomar um cuidado agora aqui, que eu vi agora. Eu tenho um set auto commit true, somente aqui, ó. Eu tenho que mudar isso aqui. Tem que mudar isso aqui. Mas, enfim, funcionou. Tá? Tanto é que o novo registro lá, IFSC, ó, não está no banco e também não tem um novo fornecedor aqui, nacional. Esse set autocommit, eu estou colocando ele somente se... Olha só que importância de uma coisa que eu já mostrei para vocês no semestre passado. É bom reviver o tempo passado. Esse cara aqui, eu tenho que voltar ele para autocommit true, certo? Porque as outras conexões eles vão trabalhar tudo com autocommit true. Eu mudei para falso. Se eu manter falso, todos os registros que inserir no banco não vão ser descarregados no banco. Então, aqui, ó, até eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa linha e aqui, ó, quando deu tudo certo, eu vou executar commit. Eu estava esquecendo desse detalhe. Porque se tudo tivesse certo, os dados iam ficar só em cache, não iam ser descarregados no banco. Faltou o commit. Eu defini o set autocommit aqui para falso, ó. Se eu não fazer manualmente, ele não executa commit. O que é o commit? Commit é a ação direta lá no banco. Por enquanto, quando você coloca set autocommit falso, os dados ficam em memória. Você tem que executar o commit para ele descarregar no banco. Por que a gente não vem usando esse comando commit? Porque o autocommit está true em todo o sistema. Agora eu mudei. Isso. Agora, eu vou deixar, então, isso. Vou deixar esse commit aqui. Por que eu escolhi essa linha? Porque aqui, teoricamente, eu executei o primeiro, executei o segundo e executei ou executei um dos dois, né? E aí, por fim, o commit para efetivar. Agora eu tenho que voltar o autocommit para true. Como é que a gente faz? Ó? A gente coloca um finally aqui. Porque na linha que eu tinha colocado antes, que era essa daqui, ó, se houvesse uma falha por aqui, ele nunca ia executar esse set autocommit para true de novo.
Então, eu vou nesse finally colocar aqui o autocommit para true de volta. E esse cara aqui, como ele é um método, é isso? Abstract, o que deu aqui? Set autocommit. Por que lá aceitou e aqui não aceita mais? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que aqui aceita e agora lá fora não está aceitando? Esse connection, ele é global. O set autocommit, aqui, ó, ele lança uma exceção também. Pode ser que ele não consiga executar. Então, esse cara aqui, eu tenho que envolver num try catch também. E aí é isso. Agora, eu vou tirar essa linha aqui. Vou deixar ela comentar, depois isso vai lá para o Git, né? Vou colocar a linha a seguir foi proposital para fazer um teste de rollback. A linha a seguir foi proposital. Sim. Está errado. E foi proposital para fazer um teste de rollback. Beleza. Agora eu vou executar o projeto novamente. Corrigido tudo. Vamos adicionar um fornecedor. Agora vem aquele momento, né? Tava tudo funcionando. O que que fui mexer ao vivo aqui? Ifsky, tá lá, ok. Confirmou e tá lá no banco, ó. Quer dizer, pode ser que seja um efeito visual aqui, quem sabe? Não, vamos lá conferir, ó. Ó, já temos o registro, é o 9, né? E tá lá o Ifsky. Então, passou por todos os testes, eu tirei a falha. Mas aí agora fica um exemplo ali para vocês de uso de commit e rollback. Talvez, teoricamente, vocês estudaram na disciplina de banco de dados, né, e a importância de vocês estarem atentos. Quando que a gente usa commit e rollback? Quando a gente envolve mais entidades, né, numa transação de banco de dados. Como você está envolvendo várias entidades e que uma depende da outra, né, pode que no meio da transação ocorra uma falha. Então, para que essa falha não seja, né, impactada lá no banco, a gente coloca esse rollback para desfazer. Tem como eu verificar uma falha de integridade referencial? Tem. Eu vou voltar aqui, ó, de novo, essa linha aqui. Eu mudei o escopo agora um pouco aqui, mas tudo bem. E vou tirar o set autocommit false aqui, ó. Eu tirando essa linha, que eu fiz. Eu tirando essa linha aqui, ó, o autocommit está true, certo? Então aqui agora até eu acho que se eu executar passo a passo, a hora que chegar aqui a gente vai ver que quando executou essa expressão, o dado vai ser registrado no banco. Vamos ver? Não me custa, né, explicar esses detalhes sim para vocês. Ó, de novo, vou colocar um fornecedor nacional. Vou chamar de teste. Registrei o fornecedor, teste. Ele vai parar nessa linha aqui, ó. Mas nesse momento, esse execute já deve ter
inserido um registro no banco. Olha lá, ó. Tá vendo? Só que ainda ele não fez o nacional, ó. Que é um fornecedor nacional que estou inserindo. Mostro para vocês também que não é um internacional. Não tem um 10 aqui ainda. E agora, se eu continuar o processo, ó, eu vou ter falha. Voltei essa linha de novo aqui, ó. Vou ter falha, ó. Vai chegar aqui, ó, já caiu na exceção. Se eu dar um rollback, o rollback ele não vai ter efeito agora, ó. Vai dar falha na operação rollback, porque o registro já foi comitado no banco. Daí, efetivado, não tem como. O autocommit fez isso. Até porque a gente agora está num teste que a gente faz o cadastro de um registro. Agora imagina um sistema, né, em produção, com dezenas de usuários registrando dados. Ele não tem como, nesse pequeno intervalo, um sistema mais sério, já dezenas de registros já foram cadastrados. Ele não tem como saber que esse foi o último, que é esse que ele tem que eliminar. Entenderam? Então, isso aqui vai dar falha, né? E tá certo. E basicamente, ó, terminou de executar, eu poderia, claro, reportar essas falhas, né? Mas o registro não foi armazenado, finalizou o processo e vocês vão ver que o teste continua aqui, ó. Mas agora não tem um nacional para ele, nem um internacional para ele. Ficou órfão esse cara ali. Beleza? Então, esse cara aqui, eu vou remover ele manualmente agora para deixar as coisas direitinho. E aí, eu vou voltar agora aqui o código para manter o exemplo. Então, com set autocommit false. Vou tirar essa linha de falha proposital. E temos que ter o cuidado de fazer o commit no final da operação e de desfazer qualquer operação de inserção, atualização no banco, né, desfazer isso com rollback. E com o finally, garantir que o autocommit vai voltar a ser true. Beleza? Então fica aí mais um exemplo. O alterar, gente, o alterar, mudando de assunto agora, indo para a próxima etapa aqui, né? O alterar ele tem o mesmo esquema, né? Um update para fornecedor e um update para nacional. Também não encontrei um update único para que sirva para mais do que duas tabelas. Aí é feito, então, o statement primeiro, né, para fornecedor, para atualizar os dados do fornecedor, e atualização da instância, seja ela nacional ou internacional. Aqui eu não estou, então, usando commit rollback, mas depois vocês podem considerar isso no projeto de vocês, beleza? O remover, esse é mais tranquilo, dado que essa instrução de remoção em cascata, a partir da entidade principal, então é feito com a declaração lá da constraint, usando o delete cascade ou update cascade. Beleza? Então, com um delete em fornecedor, tendo como referência a chave primária, logo, pela remoção em cascata, ele remove
todos os detalhes que tem abaixo. Garantir isso. Essa aqui é basicamente igual ao que a gente fazia lá nos outros. Agora, um listar. Como a gente está trabalhando com herança e que a gente mapeou uma entidade que é um subtipo pela chave primária, sendo estrangeira no subtipo, eu posso usar left join para que, a partir do elemento principal, eu consiga os detalhes do subelemento, sem a necessidade de trazer informações do outro. Ou seja, ou ele vai me trazer nacional ou internacional. Então, essa relação aqui, né, ele vai me dar os dados, então, de um fornecedor. O populate VO aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem uma variável fornecedor. Primeiro, a gente vai descobrir se existe NIF, é porque é um fornecedor. Melhor, se o tipo NIF aqui, se não tiver o NIF, né, eu vou considerar como fornecedor nacional, caso contrário, fornecedor internacional. Então, olha só, a variável fornecedor, diferente do que vocês faziam anteriormente, que era já instanciar um objeto, eu vou instanciar depois de verificar o tipo. Então, aqui eu estou fazendo um new nacional, identificando que não tem NIF. E aí, claro, eu vou conseguir extrair os dados do CNPJ. Caso contrário, eu vou, então, fazer uma pesquisa aqui, melhor, extrair os dados, né? NIF país, entendendo que o NIF é um valor que retornou preenchido. Então, lembrando que NIF é país, fornecedor internacional, CNPJ é o nacional. Então, Você quer que eu... isso, tá? Gente, esse daqui eu estou fazendo dessa maneira. Olha só, os dados comuns, eles vão ser preenchidos depois, é o contrário, né? A gente normalmente preenchia os dados comuns primeiro, né, lá na interface de usuário, e depois os dados comuns. Então, depois os detalhes específicos. Aqui faz o contrário. Até mesmo para evitar de ter que ficar repetindo essas linhas aqui. E até mesmo porque antes disso você não sabe qual é a instância. Eu não teria como vir aqui, ó, e colocar essas linhas, colocar logo aqui abaixo, ó, porque fornecedor não tem instância. E eu não tenho como colocar a instância agora, porque eu não sei, pode ser um fornecedor internacional nacional. Eu tenho que descobrir isso primeiro. Então, descobrindo quem é o tipo de fornecedor, descobrindo qual o tipo de fornecedor, eu já preencho o detalhe primeiro e depois, por fim, os dados comuns, para não precisar ficar repetindo isso aqui. E retorno o fornecedor. Isso para o listar. Então, o que eu ia dizer para vocês? Esse listar está dessa maneira, gente, porque eu estou trazendo todos os fornecedores, como a gente tem feito nos nossos cadastros. Você poderia criar mecanismos de filtro, por exemplo, eu quero exibir só fornecedor nacional, eu quero exibir só fornecedor internacional. Aí você pode minimizar, né, os seus métodos de busca aqui, certo? Então, por exemplo, você poderia criar um método listar trazendo aqui como parâmetro o tipo de fornecedor que você quer. Conforme o tipo, você pode ter um select from fornecedor left join nacional ou um select asterisco from fornecedor left join internacional. E aí o teu populate VO pode ficar até o mesmo, né?
porque ele faz a seleção aqui de qual tipo que é pela instância. Então, tá valendo. Tem um método para buscar aqui por ID. Dado um ID do fornecedor, eu vou encontrar, então, se ele é nacional ou internacional, usando o mesmo Populate VO. Beleza? Em termos de script, é isso. Em termos de DAO, desculpa. Muito bem. Seguindo o nosso roteiro, depois de DAOs, a gente vai para as views. A view geral, dados, de exibição dos dados e botões de acesso aos CRUD, edit, update e insert, update, delete. De certa forma, gente, é tudo similar. Só o fato é saber sempre qual é a instância que eu estou trabalhando. Polimorfismo nele, entendeu? Aqui é direto, polimorfismo. Então, vamos ver inicialmente o fornecedor controller. A view, como que está a view dele? Fornecedor, então, Anchor Pane, cadastro fornecedor. Olha aqui, ó, tudo devidamente configuradinho, ó. Já abriu o SendBuilder integrado aqui, né, ao IntelliJ. Vale destacar que para acertar isso daqui, eu deixei um link no Siga dessa configuração. Ah, vocês querem me perguntar como que foi feito isso? Ah, não agora, né? Tá gravando, gente, pelo amor de Deus. Arthur. Bom que agora tem até uma gravação para ajudar a lembrar de quem está fazendo essas perguntinhas. Olha só, então a view de dados, né, de detalhes do fornecedor, esse aqui é o mesmo padrão. O detalhe são os tratamentos aqui, ó, do tipo, né, que eu vou mostrar. Isso aqui não vem do banco, eu tenho que tratar isso. Então, vou mostrar para vocês como é feito. E eu até poderia fazer um mecanismo para mudar esse valor aqui, ó. Se for, por exemplo, nacional, mostrar só a CNPJ. Se for internacional, mostrar só a NIF. Eu poderia fazer isso. Mas também, se eu for fazer a programação disso, gente, eu tenho que lembrar de mudar o code aqui, ó. Ele tem que ter um FXID. Porque eu vou ter que verificar o tipo de instância. Conforme o tipo de instância, eu mudo o label pelo programa. Vocês não vão querer fazer isso, né? Se der tempo, eu faço. Tá? Então, o controller desse cara aqui é o seguinte, ó. Vamos exibir o controller dele. No controller dele, gente, olha só, a primeira coisa aqui a observar é essa linha aqui, ó. Lista de fornecedores. Com essa lista de fornecedores, um listar, por exemplo, ele vai me dar entidades nacional e internacional. Então, eu tenho entidades dentro dessa lista que é fornecedor. O subtipo, eu vou ter que me certificar depois na hora de obter cada registro da lista. Com a lista dessa maneira, eu só consigo operações aqui a partir de polimorfismo. Né? Para facilitar, de certa forma. Né? Então, notem assim, ó, que tudo é pensando em fornecedor, não exatamente nos subtipos, tá, gente? Isso é importante.
vocês estarem atentos. Olha aí o teu fornecedor DAO, que eu vou precisar. O Initialize faz a conexão aqui com o fornecedor DAO, carrega o Table View de fornecedor, cujos dados eu coloco ali, nome e fone, os dados comuns que eu tenho. Chama o listar, que a gente acabou de ver, mostro de novo, não tem problema, e faz select, né, de todos os fornecedores. E o Populate VO, só para lembrar, ele cria instâncias específicas, ou de nacional ou de internacional, conforme for o NIF. Com isso daqui, então, ele prepara o Observable List e define os itens da lista, então, na Table View. É programado também, né, o método para selecionar os itens da tabela de fornecedores, aquela tabelinha que a gente tem, né, aqui à esquerda. Então, olha aqui que está o macete do negócio aqui, ó. Então, primeira coisa, fornecedor é diferente de null. Se é diferente de null, primeira coisa, eu vou pegar os dados comuns. Agora muda de novo, eu pego os dados comuns e coloco nos labels, né? Ou seja, eu começo a preencher esses valores aqui, ó. ID, nome, e-mail e telefone. Agora, do que tem aqui para baixo é detalhe do subtipo. Então, esse aqui vai ser tratado agora, ó. Se o objeto que eu tenho da lista agora, ó, que eu estou pegando aqui, se ele é uma instância de nacional, então, olha só, eu coloco o tipo naquele texto lá, aqui, ó, tipo, aqui do ladinho, aqui, ó, eu vou colocar a palavra nacional, se não, internacional. E, nesse caso também, eu coloco o Brasil, se ele for nacional. E o CNPJ é dado que vem do objeto. Uso um cast aqui no fornecedor e atribuo isso, então, lá para o label que eu chamei de número fiscal. De vocês vai ser documento. Beleza? Ao contrário, ou ele é internacional. E aí eu pego o NIF país. E esses caras aqui, ou else, caso tenha sido selecionado, ninguém tenha sido selecionado, né, na tabela, e aí, então, ele vai limpar todos os campos. Gente, agora vamos acompanhar aqui um BT inserir. BT inserir tem aquele efeito que eu falei para vocês. Vou pegar o programa que está executando aqui, ó. Quando inserir, ele aparece diálogo. Esse cara aqui, ó. Tá? Que é um pouco diferente do que vocês faziam antes. Onde que eu faço isso? Então, primeiramente, eu criei um método get tipo de fornecedor. Aqui, isso aqui é diferente do que vocês faziam antes. Vocês faziam isso aqui, ó. New e o tipo de objeto. Só que agora eu vou criar fornecedor nacional ou internacional? Eu não sei ainda. O usuário que vai me dizer o que ele quer. Então, por isso eu criei esse método. O que é esse método? Eu crio aqui uma lista de opções, nacional e internacional. Uso um choice dialog aqui, alimento com esses valores e defino como padrão. E crio, então, um diálogo, né, para exibir e deixar para o usuário escolher o tipo de fornecedor. Dada a escolha dele, a gente vai, então, criar a instância de fornecedor, nacional e internacional. Se nenhum dos dois, a operação foi cancelada, ele retorna nulo. Então, é aqui que está criando a instância. Esse método aqui devolve, ó, esse get tipo de fornecedor devolve a instância selecionada. Voltamos lá no handle BT inserir, então. E agora o fluxo é o mesmo. Vai para aquele método gigante, né? O show fxml, anchor, pend, cadastro, que é para carregar o diálogo. Agora, passando uma instância conhecida. Então, esse cara aqui vai carregar, né, a interface, vai exibir lá preparar, né, o diálogo, o controller dele,
e vai setar o fornecedor. Ó, esse método set fornecedor tem aquele caso, né, que se existir um fornecedor já, eu vou colocar os dados preenchidos, senão eu vou deixar todos os dados vazios, né? Aqui, no caso, até eu poderia, para fazer tudo isso aqui, né, executar tudo isso, eu até poderia verificar aqui, ó, por exemplo, if fornecedor get id diferente de 0, quer dizer que é um fornecedor que é para atualizar. Aí eu preencho esses dados. Senão, não preencho. Eu acho que eu tinha feito isso em algum dia, até porque as linhas estavam ali, a indentação estava toda prontinha. Então, se é um novo fornecedor, eu recebo uma instância dele aqui agora, e a partir disso, então, já é no diálogo. Se for um botão confirmar, eu vou validar os dados de entrada. Validação dos dados de entrada. Eu vou verificar se tem nome, se tem um fone, se o e-mail é e-mail válido. Vou verificar aqui se o fornecedor ele é nacional, então vou verificar se tem CNPJ. Se não, vou verificar se ele tem NIF país. Havendo algum tipo de dado que não tenha sido preenchido conforme os requisitos, emite um alerta. Então, isso daqui, gente, olha só. Se confirmar os dados do objeto, preenche os dados do fornecedor. De novo, eu tenho que verificar qual é o tipo de fornecedor. Porque ou ele é nacional ou ele é internacional. E os dados são diferentes. Confirma, volta para cá, né? Na chamada do BT inserir. Onde é que foi isso? Onde é que foi isso? Aqui. Se foi confirmado, agora pronto. Usa o inserir passando como parâmetro um fornecedor, com a instância que foi criada anteriormente, ou nacional ou internacional. Então, chamou inserir isso aqui de novo. Tá vendo, gente? Não precisa você ficar preocupado de sentar e ter que escrever esses códigos. Até mesmo porque se você escrever todo um código desse hoje, tá? Se você não fazer isso todo dia, 2 semanas você já não sabe escrever esse código de novo, de olhos fechados. Talvez você queira fazer isso. Eu já falei para vocês que eu gosto de instrumentos musicais, procuro sempre fazer um treino de uma música ou outra, né? Mas eu ainda tenho que ler uma partitura, né? Eu tenho que olhar a partitura. Então, de tantas músicas que eu já treinei lá, é muito poucas que eu consigo tocar de olho fechado, sem olhar a partitura. E às vezes aqui só você passar um tempinho já Exatamente, começar a olhar um pouco. exatamente. Né? Então, assim, não se preocupe, assim, porque a gente vê muito instrutor aí na web rolando com as videoaulas, e a pandemia aumentou mais esse número ainda. Você vê lá o cara lá. Bom, agora vamos falar na terminologia da moçada. Codando, né? Tá codando, né? Aí você olha assim, você fica abismado, porque o cara escreve tudo, cada linha, ele sabe, pá, 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 pá. E quantas telas ele tem do lado dele lá e você não vê? Não tenho medo de esconder, não. Eu olho, tenho meu notebook e meu parceiro, talvez se eu vier sem ele, vai me dar um infarto, né? Mas, claro,
Vocês já viram que tem muitas coisas aqui que de repente vem na cabeça, eu digo, dá para fazer. Eu vou ali, pá, quebra a cara, mas eu sei onde buscar. E é isso que vocês têm que aprender a desenvolver em vocês. E vocês veem, assim, ó, eu vou olhando para o código e eu vou caminhando logicamente com ele, entrando nos métodos, voltando, olhando para uma classe, olhando para outra. Porque foi algo que eu criei com o tempo de fazer o papel da máquina virtual Java, de ver o que ela está executando. Saber que um método só vai terminar quando o outro que foi chamado concluir. Mas esse outro que foi chamado pode ter exceções, pode ter falhas. Agora, olhar e entender o que tem ali, pode ter certeza, gente, é um grande feito. Beleza? E isso funciona dessa maneira. Tá? Aqui, agora, até com mais tranquilidade, se vocês têm dificuldade de olhar para o código e, por exemplo, vou ali clicando, fazendo o hiperlink dos métodos, voltando, indo e voltando. Uma forma que vocês têm de fazer essa execução e durante o processo de execução para acompanhar o fluxo do programa, eu ia falar, agora eu estou mais tranquilo para falar sobre isso. O NetBeans estava me deixando na mão aí, né? Com o debugger, depurar o programa. Você diz assim, como que está fazendo, por exemplo, o que está fazendo esse, digamos, vamos pegar aqui o controller aqui, ó. O que é esse handle BT? Não, não é esse aqui que eu quero. Eu quero esse aqui, ó. Esse BT inserir aqui, o que ele faz? Eu estou com dificuldade de navegar aqui, voltar, ir, voltar, né? Mete um breakpoint na linha aqui, ó. E eu vou parar de executar, que já estava depurando. E ao invés de executar com a clássica setinha verdinha, tem lá o bugzinho, debugger, depura o programa. Debugger. Também não é debugar, tá? Não. Tá? Se for. Bom, chame do jeito que quiser. Então, olha só. Executou com o debug, ele entra nesse processo e quando eu chegar naquele BT inserir lá, ó, que foi onde eu coloquei o debugger, ó, o breakpoint, quando pressionar esse botão, o programa sai desse fluxo normal e ele te devolve lá para a IDE, ó. Ele parou ali, ó. Acompanhe o fluxo agora a partir daqui. Aqui tem um controlezinho do debugger. Executei de novo. É porque agora realmente é porque eu não sei lidar com a IDE ainda. Tá aqui, ó. Eu tinha minimizado aqui, ó. Esses carinhas aqui, ó. Resume Program, F9. Você termina de executar o programa. Você não quer mais depurar ele, vai até o fim. Esses botõezinhos aqui ao lado. Step Over, F8. Você diz assim, o get tipo de fornecedor, por exemplo, que é onde eu estou, diz assim, eu já sei o que faz, isso aí está tudo certinho, não quero depurar ele. Então, F8, Step Over. Não, eu quero saber o que ele faz, quero saber o que tem dentro dele. Esse outro, Step Into, F7. Ou, se você não quer nada dessa linha, Step Out. Beleza? Ainda tenho... Não sei se ele tem...
Mas olha só, tem para visualizar todos os breakpoints e tal. Eu sei que tinha um esquema aqui, olha aqui, ó, mais fácil ainda, gente. Algumas IDEs, eu nem vou falar o nome porque seria ruim demais com ela. Usei tanto e agora eu vou falar mal. Algumas IDEs você posiciona o cursor e aí tem um botãozinho ali que você pressiona para ele dizer assim, ah, não, todo esse trecho eu já sei que está tudo certo, eu quero ir até essa parte do cursor. Mas olha só, executando com F7, vocês viram que ele chamou o método getTipoFornecedor. E agora, quando que executa F7 ou F8? Por exemplo, se executar F7 agora, ele vai entrar no método ArrayList. Pô, será que é uma coisa que eu quero saber como foi implementado o ArrayList? Eu tenho alguma coisa para corrigir lá dentro? Certamente não. Se você tiver algo para corrigir, não é você que vai fazer. Você vai ter que fazer uma sugestão de atualização para a comunidade Java. Para quem cuida da especificação Java. Tá? Então, passa F8 nele. Né? Mas se você quiser conhecer um pouco da classe, tudo bem, F7, você entra lá no íntimo dela. Tá? Então, o que tiver ok, F8 e vai indo. Só que, olha só, algumas coisas que é importante vocês observarem. Isso daqui, gente, é o conteúdo, né, das variáveis que foram criadas e que você vai monitorando o que tem na memória. Tá? Além de que você também posicionando o ponteiro de mouse sobre as variáveis, ele vai te dando o conteúdo delas naquele momento. E o legal aqui do IntelliJ, talvez até o VS Code também tenha isso, o que eu achei legal é que ele te traz aqui ao lado ó, o conteúdo da variável. Você pode explorar ela, não precisa posicionar o ponteiro de mouse sobre a variável. Você já vai vendo ao lado o conteúdo dela. Ó, por exemplo, ali, ó, opções, né? E uma outra questão importante, só que eu não estou vendo aqui. Ah, ele é. Não. Instância, controller. É. E aqui ao lado, gente, isso aqui ó, é chamado de pilha de métodos. Um programa que executa funções chamadas de métodos ou de funções, linguagens típicas aí, como C, C++, Java. Você escreve funções e vai chamando elas, programação de subprogramas. Essa é a pilha de funções que está sendo executada. Por ela, você consegue ver o que tem em cada uma das funções na memória num determinado momento. Você consegue saber também quais que estão ativas na memória. E é chamado de pilha porque aqui está no topo da pilha é a que está sendo executada. A que está logo abaixo dela é a que está esperando o retorno dela para poder dar continuidade. E um programa só termina de executar quando a pilha estiver vazia. Ou seja, se você vai chamando funções, você tem que garantir que essas funções retornem. Por exemplo, se eu passo uma função recursiva aqui, vocês vão ver que a função ela vai chamando ela mesma, essa pilha vai aumentando, ela não tem limite mais, vai dar estouro de memória e o programa vai parar. Então, programas mais complexos, eu consigo acompanhar a pilha de memória aí. A pilha da chamada de funções aí. Cara, debugger, olha, valeria uma aula só sobre isso. Tá? Só para você ter uma ideia, eu já programei muito em Delphi, na época da graduação, programava Pascal. Tinha linguagem Turbo Pascal.
Tá? Turbo Pascal. Vamos ver se não tem uma imagem dela, só para nós lembrar da IDE do Turbo Pascal. Olha, já apareceu de cara aí. Cheguei a me emocionar agora. Assim era o Turbo Pascal. É capaz de ter, tá? A IDE é capaz. Claro que tem, você consegue, né? Para escrever programas em Pascal, se quiserem brincar também, só para sentir o que eu estou sentindo agora. Mas a gente programava assim, ó, gente, tá? Na verdade, isso aqui era para programação em modo texto. A gente programava para DOS, isso aí, né? E Microsoft DOS, DOS, ok? Aí depois vem as primeiras versões do Windows, Windows 3.11, Windows tal ali, que a gente queria programar a interface gráfica de usuário, a gente começava a usar as APIs do Windows para escrever a interface gráfica de usuário, programava tudo. E o detalhe é o seguinte, esse negócio aqui trouxe para a gente, está ali, ó, debug, Pascal. Isso já foi uma mudança fenomenal, a gente poder depurar um programa dentro da IDE, mesmo que em modo texto, assim. Mas ajudava muito, porque normalmente antes era teste de mesa mesmo. É o teste de mesa, gente, não era no computador, era teste de mesa mesmo, uma folhinha de papel, caneta, lápis, escrevendo o nome das variáveis, anotando qual era o valor da variável em determinado momento. Com isso daqui, eu já tinha como ver a região de memória, o conteúdo das variáveis. Isso aí só evoluiu, né? Só evoluiu. Então, é isso que eu estou vendo aqui agora. Ó. Por exemplo, esse método, ele tem a variável this e opções, que é a variável global, aqui dentro da local, dentro desse método. Vocês vão ver que depois de executar esse método, essa variável vai deixar de existir e esse método vai sair da pilha. Se eu quero ver variáveis do método que chamou ele, ó, eu pressiono aqui e vejo o estado desse método aqui, ó, o que tem nele. São variáveis globais, dentro dele ainda não se criou nenhuma, essa variável não foi criada ainda, por isso que ela não aparece aqui. Tá? Uma outra coisa importante, ó, um debugger pode ver que a linha ficou marcada. Essa linha que chamou o get tipo fornecedor, que ainda está na pilha, ó, ela fica marcada, dizendo, ó, essa linha não concluiu ainda. Então, o BT inserir aqui não terminou ainda. Tem que, o get tipo de fornecedor tem que concluir. Então, é isso que eu vou fazer agora, ó. Tá? Tudo com F8. Aqui agora ele vai exibir, ó, vou selecionar o tipo de fornecedor. Agora ele tem o diálogo aqui, mas o programa continua, né? Então, eu vou retornar agora a instância de nacional. Olha só o que eu falei para vocês. Algumas variáveis foram sendo criadas agora, certo? Inclusive, não, a instância nacional ele vai retornar lá depois, ó. Mas retornando aqui, vocês vão ver que tudo isso aqui vai ser limpado agora e esse método vai sair da pilha. Olha só, retornou, saiu da pilha, voltou para o inserir. Olha só as variáveis que estavam aqui. A próxima linha, ele vai colocar a variável fornecedor aqui. Lembra que eu falava para vocês, olha, uma linha, embora tenha... você lê ela uma linha só, ela tem mais do que uma instrução. Por exemplo, aqui, o que está à direita da igualdade é uma instrução. Ela só conclui depois que o método getTipo fornecedor conclui. Foi o que aconteceu. Por detrás dessa variável aqui, ó, ele não me traz exatamente o valor, mas ele está me trazendo a instância de objeto que eu quero. Tanto é que se eu executar com F8 agora, ó, a variável fornecedor vai aparecer aqui embaixo. Olha lá, ó. Apareceu aqui como sendo um fornecedor nacional, né? E basicamente que como é novo,
né? Então, esses dados vão ser preenchidos. Estão vendo? Ó, eu vou mandar agora para o outro diálogo. O outro diálogo vai preencher esses dados. Eu vou ter ele depois. Olha o que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Ó, e vou executar o programa com F9 para ele executar normal a partir desse ponto. Ele continua ainda, tá? Em depuração. Então, vou preencher os dados de um fornecedor aqui, qualquer aqui. Nosso tempo já está... Ó, se eu confirmar agora, note que eu fui para outro controle com os dados vazios. Eu devia ter colocado um... Dá tempo ainda? Deixa eu ver se dá tempo. Eu acho que dá tempo, porque eu não pressionei o botão confirmar, ó. Vou colocar aqui, ó, um breakpoint. E vou confirmar. Olha só. Aqui ele vai preencher os dados. O validar eu não vou entrar, tá? Para você ganhar um tempinho. Olha aqui, ó. Está alimentando os dados do fornecedor. Era null, agora, né, ele já vai ter um nome. Tem? Vamos ver lá, ó. Tá lá, ó. Certo? Ah, inclusive está aqui do ladinho também, ó. Pô, isso aqui ajuda. Olha só, ó. Olha aí, ó. Mas, enfim, tudo é possível visualizando aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou dar um F9 novamente aqui para executar e voltar lá naquele... Aqui, ó. A hora que ele vai mover os dados para o banco agora, ó. Tá vendo? Então, agora eu vou executar com F7. Carregando os dados do fornecedor. Olha só, ele está carregando os dados do fornecedor. O ID está zero. O ID está zero, claro. O ID vai ser gerado, é novo. Se fosse um atualizar, teria o ID aí. Top. Olha só, vou botar F7 aqui para entrar no método inserir. Olha só, quem é que vem aqui, ó. Agora, chamou outra classe, o DAO, fornecedor DAO. Vai preparar aqui as instruções SQL, certo? Prepara o statement. Agora aquela linha do commit que eu coloquei false. Move os dados do fornecedor para a expressão SQL. O legal é que a gente já vai vendo o statement. Já dá. Olha só, olha, cara, insert into fornecedor, nome velho, olha só. Isso, eu vou confessar para vocês, eu não tinha como ver isso. Por isso que eu copiava o SQL e largava no. Aqui já dá para ver. Vai dizer que eu posso copiar isso daqui e levar lá pro. Não, né? Aí lá embaixo, vê se dá pra copiar. Aonde? Embaixo. Ah, aqui, ó. Não, mas aqui é as variáveis, né? Aqui, ó. Não, copia tudo. Eu queria só o insert into aqui, ó. Copy value? Copy value? Não. Tá, mas tudo bem, o que custa? Joga lá no banco e faz o teste. Maravilha. Show de bola. Tá vendo, então? Olha aí, ó. Agora toca em frente aqui, ó. Executa no banco. Verifica aqui qual é a instância, ó. Eu já sei que é um fornecedor nacional. Então, ele vai salvar os dados de fornecedor nacional. Não entra nesse else. Inclusive, vocês viram que ele estava cinzinha aqui, ó. Faz o commit no banco, retorna true, volta para auto commit true, finaliza o método, retorna, atualiza o table view e tudo está ok. O novo registro deve ter sido inserido. Ainda não concluiu. Calma aí que eu vou executar aqui de novo. Ok, aí. Vou parar o depurador, debugger,
ou debugador, como vocês queiram chamar. E aí eu disse para vocês, se sobrasse um tempinho, eu deixaria vocês fazendo atividade. Então, vocês têm 6 minutos para desenvolver a atividade. Eu concluí essa parte. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitar que está gravando aí, a resposta vale para todos. Tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém está usando essas gravações aí? Foi essa. Aquela gravação, a outra vai ter. Só que essa parte eu não coloquei para gravar. Não, tô brincando. Parei a gravação. Ó, mas eu vou contar uma coisa para vocês.